Alexandre de Moraes. É assim que a gente começa a bater esse papo, né, não, Lúcio? Primeiro episódio piloto do podcast Vou Ser Delegado, não é isso aí? O que o pessoal que vai acompanhar esse podcast vai poder esperar dessa bagunça? Não espere nada, cara, porque com o que vier você já tá no lucro. Pois é, pessoal, esse aqui é um bate-papo para quem tá querendo entrar no mundo da polícia, no mundo do concurso público, especificamente para ser Delta, assim como o Lução, que é delegado de Polícia Civil aqui em Brasília, não, Lúcio? 17 anos de carreira, entrou moleque, 25 anos. Nem me lembro, já tá valendo, Gabriel? Então bora. Cara, 17 anos, velho, 17 anos de polícia. É engraçado que eu tava esses dias mesmo pegando uma carona com um colega lá, um escrivão de polícia, e ele me falou, tá aposentando já. Antigão, né? antigão. Antigão, velho. Os cotovelos E aí lá. ele aí ele falou, cara, tô aposentando e tal, só falta completar a idade, né, que ele vai completar 55 agora. E aí eu falei, pô, 30 anos de polícia. Ele, cara, parece que eu entrei ontem. E é mesmo, cara, assim, eu lembro exatamente do meu primeiro dia na delegacia, cara, eu chegando na delegacia. Eu lembro de chegar na delegacia, tipo assim, beleza, passei pra delegado, assumi aqui, e agora, né? Vou ter que trabalhar nesse negócio. Tem que trabalhar. E aí foi engraçado, na primeira semana, assim, a gente vai se ambientando e tal. E aí, talvez no segundo ou terceiro dia, teve uma situação, uma parada lá, tipo um estupro, sacou? Uhum. E aí o delegado-chefe na época falou assim, olha só, tem que representar pela prisão do sujeito aí e tal, tá identificado, tá aqui o relatório da sessão de investigação e tal, o senhor tem condições de fazer uma representação? Claro e tal. Nunca tinha feito uma representação na minha vida. Folha verde. É porque na faculdade a gente aprende a fazer peças de advogado, né? Uhum. E aí, tudo bem, peguei lá um modelo, né? Enfim, mais ou menos do que seria. E aí há duas possibilidades. Ou você pede uma prisão temporária, que tem os seus requisitos e as suas características e finalidades, ou uma prisão, uma temporária, né? Ou uma prisão preventiva, que também tem suas características e finalidades, que às vezes se confundem e às vezes não. Uhum. Então, há situações que você poderia pedir as duas, há situações que você poderia pedir somente uma delas. E essa era uma situação que eu poderia pedir as duas. E eu fiquei na dúvida, eu não sabia. Tá, beleza, eu posso pedir legalmente as duas. Mas na prática, aí que veio o negócio, né? E na prática, cara, qual é a diferença de uma... Aí eu falei assim, vou no chute. Porque a melhor solução para problemas práticos é você chutar, né? É você tentar ali. Tentar. Aí eu peguei, cara, e fiz uma representação por preventivo. E aí era uma sexta, tipo à noite. E aí eu teria que despachar com o juiz. E seria o juiz de plantão. Certo, aí eu fui lá no local lá do plantão, onde estava o juiz de plantão. Fui recebido pelo juiz. O juiz deu uma lida na minha representação. Aí olhou, falou assim, doutor, situação grave, né? O rapaz já havia praticado um crime lá contra uma criança. Eu falei, ele, por que o senhor não pediu uma prisão temporária? Aí eu falei assim, excelência, eu me fiz a mesma pergunta. Na hora eu achei mais adequada a preventiva. Aí ele me falou uma coisa que hoje eu falo para todos os meus alunos. Uhum. Ele falou assim, olha, a prisão temporária, ela em muito se parece com a prisão preventiva e às vezes elas até se confundem. E como eu Há pontos comuns ali, há né? pontos comuns e requisitos, estrutura e tudo. Só que no início, quando você está no início, muito início da investigação, como é o caso aqui, para o juiz é mais difícil pedir uma prisão preventiva. Desculpa, para o juiz é mais difícil deferir uma prisão preventiva do que uma temporária. Porque uma prisão temporária é uma prisão que basicamente o delegado fala, eu preciso para a minha investigação. Você já fez aquele estudo prévio ali, né? Você precisa deixar o cara um tempo mais ali com você para a coisa continuar, né? Isso, porque a prisão temporária, ela substituiu o que antigamente, na época da polícia raiz, que se chamava prisão para averiguação. Ok. Que era aquela prisão que o policial prendia o cara, levava para a delegacia
Ele não isso a gente sabia tá quando ia falando soltar. o período pré-constitucional, assim, pré-constituição de 88, né? Então era a época da JEB mesmo. Então o Total. cara é levado pra delegacia, tá sendo apurado o crime, você é suspeito, fica aqui, garoto, vamos conversar. Depois de 3 dias, aquele menino, rapaz, esqueci. Eles levaram a marmita dele lá. Então, depois da Constituição de 88, surgiu esse problema, porque criaram a prisão preventiva, não existia a prisão preventiva no Código de Processo Penal, só que a Constituição de 88 proibiu essa prisão para averiguação. E aí, em 89, criaram a prisão temporária, que é uma prisão para investigação. Mas eu estou dizendo isso, esse papo meio chato assim, para te dizer que só entrando na polícia que você aprende coisas que são práticas. Do dia a dia mesmo, né? É. Coisa que a teoria não te prepara, né? A teoria ela te instrui, só que só o suor na testa que faz você aprender a fazer aquilo mesmo de Acho verdade, que é né? tudo, né, cara? Tudo na vida, tudo na Tudo vida a gente vai por aí. E Lúcio, onde foi sua primeira lotação mesmo? Esse caso aí, seu primeiro dia? Essa primeira lotação foi em Taguatinga Sul, 21ª DP. 21ª, centrão ali, não é? Não, Não, ali é 12ª, né? 21ª era ali no Pistão Sul. Pistão Sul. E, pô, meu primeiro chefe lá foi o Dr. Carneiro, Carneirinho, que havia sido escrivão há muitos anos e depois me chefiou lá, é um cara super bacana e tal. Fala pra gente entender, assim, né? Qual que é a importância de ter um chefe como o Carneiro, um cara que te coloca na linha, te passa as dicas, assim, faz diferença pra carreira? É porque é o seguinte, cara, assim, o que acontece? A polícia é experiência. Uhum. Polícia é experiência. Se você entende isso, que polícia é experiência, você tende a respeitar a experiência de quem já está lá. Então, o delegado que está chegando, o agente que está chegando, o escrivão que está chegando, ele está chegando com muita bagagem, às vezes está ali estudando, etc., passou no concurso. Mas principalmente investigação, e eu posso falar de investigação porque é o que eu faço, eu não posso falar de outros tipos de trabalhos policiais. Uhum. Polícia é experiência. Então, muito do que você vai aprender pela experiência. E eu todos os dias aprendo, cara. Todos os dias aprendo. Não há um dia que eu vá para o trabalho que não tem alguma coisa que eu tenho que pensar porque é diferente do que eu já fiz. E você vai usar os princípios, o conhecimento que você tem para construir alguma coisa ali, uma solução para aquela situação. Muitas coisas se repetem naturalmente. Alguns casos são parecidos ali, né? As situações se repetem, mas ao mesmo tempo eu estou aprendendo todos os dias. Todos os dias eu aprendo, são experiências diferentes, emoções diferentes, né? E é isso, cara. O trabalho policial, como eu digo, é experiência. E eu tendo a valorizar muito isso nos policiais, reconhecer isso muito nos policiais. E admiro muito também. Uma coisa que a polícia americana faz, e que a gente faz muito pouco, é usar essa experiência. O americano, cara, ele tem uma coisa, estudo em todo o conhecimento, de sistematizar o conhecimento. Sim. Você vê com a música, por exemplo, o jazz. O jazz é uma coisa intuitiva. O jazz é improvisação. O jazz é música que nasce ali. Sentimento, né? Feeling, né? Blues e tal. O cara vai lá e cria um método. Os standards também e tal, o cara né? cria um método, o americano, ele cria... Cara, é o seguinte, tem um cara que chama Jamie Abersdold, você conhece ele? Não. Jamie Abersdold, ele foi lá e escreveu um material, tem um material de como improvisar. Como é que você cria um material de como improvisar? Ele sistematizou isso, cara. Improvise sem errar. Na década de 70 ele fez isso. Uhum. Entendeu? Quais escalas... Então, eu tô te falando assim, porque o americano, ele sistematiza. E aí, olha só, eu fiz alguns cursos, alguns com FBI, enfim, esse tipo de parceria é muito comum. Há algum tempo, já há alguns anos, eu fiz um curso de entrevista e interrogatório. Esse curso foi com o pessoal do FBI em Goiânia. Vieram polícias civis, e acho que da Federal também, de todo o país, e aí esses agentes lá do FBI foram ensinar as técnicas de interrogatório deles lá. Tipo, bad cop e good cop. Não, né? Hey, filho, você quer um chocolate? Tipo, bad cop, Robocop, né? Né? Tem no filme. Cara, aí muito legal, muito. Você vê que os caras sistematizam o negócio. Só que tudo que eles falaram,
eu já tinha aprendido com os policiais com quem eu trabalhei até ali. Na Tudo que eles- marra ali, na Tudo que eles vivência. falaram, eu sabia, só que não de uma forma sistematizada. E tudo que eles falaram, os policiais daqui sabem, mas talvez não de uma forma sistematizada. Tipo um passo a passo, os 5 passos para obter uma confissão. Ok. Entendeu? Seria no jeito brazuca, assim, na É. ginga mesmo ali, trocando a ideia e vai aprendendo e vai descobrindo os caminhos ali de como a coisa funciona. É conhecimento também, né? Sem Mas não é dúvida. conhecimento sistematizado. E aí eu vejo muito isso na polícia. A gente tem muita experiência, a gente tem muito conhecimento, e agora que vem essa cultura mais de sistematizar. Você vê, por exemplo, que quando eu fui diretor de comunicação da polícia, é, eu quis divulgar muito a polícia e sempre esbarrei numa concepção que é a seguinte: você não pode falar sobre investigação para não ensinar o ladrão, A fugir dos seus métodos, é, né? o cara, pro cara entender o seu Uhum. método. E Mas planejar uma forma de a fugir. verdade é que algumas coisas, claro, você deve manter em sigilo, mas se você for pegar, por exemplo, a bibliografia policial americana, tudo está escrito. Fato. Verdade. Tudo está publicado. Como interroga, como investiga. Entra na Amazon agora e bota assim, how to investigate, não sei o quê. Como investigar alguma coisa. Vai ter livro de um policial, geralmente aposentado, que trabalhou 20, 30 anos. E ele trabalhou 20, 30 anos, por exemplo, com furto de veículos. Uhum. Em 30 anos, ele não investigou a quantidade de furto de veículos que um policial brasileiro vai investigar em um ano, entendeu? Sim, Então, sim. assim, mas o cara sistematizou o conhecimento. E ele divulgou isso. E existe essa barreira até cultural mesmo no Brasil de você falar, você não pode falar de investigação. É comum, né? Às vezes a gente tá entrevistando delegados, enfim, policiais, oficiais da própria PM, e a gente acaba fazendo algumas perguntas assim mais profundas da investigação ou de como tá tudo tá se sucedendo. E aí eles falam, não, isso aí por enquanto a gente não pode divulgar, ou não, isso aí a Você gente diz, vai não, deixar pra gente, justamente acho que pra segurar, né? Pra não deixar isso tão... muitas vezes a gente não tem a resposta e E, doutor, como é que tá isso? Bem, até o momento a gente não pode divulgar tu isso, pode né? divulgar. E aí, doutor, vocês já chegaram? Já tem uma linha? Pois é, a gente não está divulgando muito para não dar ouro. Acaba a entrevista, chega na delegacia aí, galera, como é que tá acontecendo isso? Vocês estão lembrando dessa história, né? Lúcio, a gente tá falando aí um pouco sobre como é que é esse dia a dia, essa coisa toda. Mas só pra galera que tá acompanhando esse bate-papo aqui saber, né? Como é que você chegou nessa carreira de delegado? Como é que você tomou gosto por isso? Porque isso demandou tempo, demandou estudo, enfim. Você sempre quis ser delegado? Você tem delegado na família? Você tem policial parente? Conta pra gente aí, só pra eu entender. Não, assim, meu pai é do Ministério Público Uhum. e talvez seja a primeira pessoa da minha família, assim, a ser concurseiro, porque ele foi aprovado com 16 anos de idade já na aeronáutica, na escola de especialistas, foi Sim, sargento da aeronáutica, sargento. controlador de voo. Lá em Depois, Barbacena, né? não, Hoje é Barbacena, eu acho, né? não sei, eu acho que não, eu acho que me fugiu agora. Escola de Especialistas do Ar. Acho que é Barbacena. Depois pesquisa Depois a aí gente no vê aí. Google, Escola de Especialista da Aeronáutica. E aí, mas depois ele passou no Ministério Público, isso na década de 90, início da década de 90 ele passou para o Ministério Público. A gente estava morando no Rio de Janeiro, eu sou de Anápolis, Goiás, onde eu nasci, e aí criança fui para o Rio de Janeiro, meu pai foi removido para lá, é removido que fala, eu acho, né? Foi transferido, vamos dizer, né? Para Guaratinguetá, isso mesmo. Guaratinguetá. Escola de Especialistas de Aeronáutica. Ah, isso aí. Guaratinguetá. E aí, ele vai me bater, que eu não sei, cara. E aí, quando ele passou para o Ministério Público, então, eu acho que a influência é do meu pai, com certeza, de estudar, para concurso e tal. Só que, quando eu estava na faculdade, quando eu decidi estudar, fazer um curso superior, eu fiquei um pouco na dúvida na época, não sabia o que fazer, queria muito direito, mas também estava envolvido com a música. E resolvi passar um tempo na UNB como aluno ouvinte de música. Então, assisti Pra algumas... quem não sabe, o Lúcio é um grande saxofonista. Não, de verdade, toca muito, o cara manda bem demais. Kennedy do É Riacho. o Kennedy do Riacho Fundo. Mas sério, o nível do cara é altíssimo. E eu entendo também essa sua vontade de querer fazer música. Porque imagina,
moleque saindo da época da escola, tocando muito, porque o cara toca muito bem. Realmente, eu acredito que pode ter sido uma opção muito forte pra você também, né? Foi, cara, mas aí ao mesmo tempo eu também decidi pela faculdade de Direito e fui levando, né? E sem muito compromisso, assim. Só que lá para a questão da faculdade de música como ouvinte foi uma coisa rápida, assim, Uhum. um semestre. E aí eu me firmei lá na faculdade de Direito, tocava na noite, né? Dava aulas de inglês, né? Nessa época também eu dou aula de inglês desde os 16 anos de idade. E aí, quando saiu, eu lembro que eu estava no oitavo para o nono semestre, acho que estava no oitavo semestre, começaram a falar do concurso. Já saiu o concurso e tal, eu falei, vou estudar. Eu sempre gostei de estudar, mas da faculdade, cara, eu fui um cara muito relapso mesmo, assim, na Uhum. faculdade. Chegou a estagiar na época da faculdade, sem ser Estagiei, obrigatório. estagiei no Ministério Público. Certo. E aí, tudo bem, aí eu comecei a estudar e aí foi uma coisa meio viciante, assim. Eu lembro exatamente da primeira semana que eu comecei a estudar, porque eu comecei a estudar numa época de pré-internet rápida. Uhum. Então a gente não tinha acesso a tantos materiais como se tem hoje. A plataformas, as soluções de estudo, como o próprio programa tem, né? De Certo. inteligência artificial, de você ter acesso a materiais atualizados quase que diariamente, né? Você ter um acesso de comunicação mesmo. Cara, Uhum. então assim, tudo isso E era. dinâmico, né? Um material Cara, dinâmico. assim, você tinha livro, Apostila. apostila, entendeu? Da Aham. Vestcom, lembra? Aham, aham, A aham. apostila da Vestcom, você tinha livro, geralmente quem estudava para delegado estava por livros. Então fiz um cursinho presencial no antigo Processos, e aí comecei a estudar. E eu lembro que na primeira semana, assim, que eu comecei a estudar, eu lembro de estar caminhando para casa, assim, e pensar, isso não é para mim, cara. É muita coisa para estudar. E sem direção, né? Sem alguém falar, Uhum. faz assim, faz assado, estuda mais isso, estuda mais aquilo, se organiza assim. Como na polícia depois, eu fui aprendendo na tentativa e erro mesmo. Isso funciona, isso não funciona. Então esse começo foi conturbado mesmo. Teve aqueles tropeços que a gente costuma dar no começo de Quando tá qualquer ciclo de aprendendo. estudos ali, né? Aí eu comecei para biblioteca, aí eu lembrei assim, cara, eu não vou estudar não, tá muito complicado, é difícil, eu tô perdido, é muita coisa para estudar. Mas aí também tinha uma menininha que frequentava a biblioteca lá, que eu queria voltar na biblioteca para dar uma paquerada nela. Aí voltei um dia, voltei 2 dias, voltei 3 dias. Quando eu vi, eu tava estudando, cara. Mas estudando, assim, de uma forma um pouco desorganizada e tal. Mas lá na biblioteca tinha, tinham várias pessoas que estudavam lá, que depois ficaram amigas e cada um tomou um rumo. Tem, tem, tem uns que passaram para juiz, outros passaram para defensoria pública, tribunais, etc. O pessoal que estudava nessa época lá, né? E então tinha um cara que estudava lá especificamente que ele estava estudando para juiz Certo. e já tinha passado, talvez numa prova para o Ministério Público. Então ele era meio que o Guru, astro. Não, ele guru. era o astro lá da biblioteca e Ah, tal. certo. Ratão de biblioteca, chegava, era o primeiro a chegar, o último a sair. E aí, Novão, coroa. não, novo. Assim, é porque a gente perde a perspectiva, né? Eu É tenho verdade. 42. Eu achava ele mais velho, mas ele devia ter uns 28, né? Ele devia ter uns 30 anos. Eu tinha 24 para 25, eu achava ele mais velho. Uhum. Mas ele devia ter uns 30 anos. Aí, conversando com ele, e foi ele que falou: olha, o legal é você mapear através das questões. Pega as questões, faz um mapeamento do que cai, como cai, antes de você se aprofundar, dar uma lida na doutrina, usa questões assim, se organiza, tem que ter revisão, a sua revisão tem que ser ativa, não Sim. sei o que. Então ele deu várias dicas para todo mundo, não só para mim, que a gente foi aplicando. Eu não sei onde ele aprendeu, mas ele tinha um macete mesmo de estudar. É que nem aquele papo que a gente teve sobre a polícia. Às vezes foi o suor na testa também, né? Que deixou o cara pronto pra isso, né? Muitas provas, muitas E horas é de um cara que estudo. deve estar por aí, ele é juiz federal hoje. É um cara e me fugiu o nome dele. Eu queria muito encontrá-lo para conversar sobre isso, eu queria saber Até como é pra que ele trazer tá. aqui, dependendo, né? Já pensou Pô, se o já cara pensou, topa? cara? Ia ser muito legal. Ia ser muito legal. Ia ser uma experiência legal. Mas assim, acaba que foi aquele encontro ali. Eu estudava em outros lugares, porque eu estudava numa biblioteca, depois essa biblioteca não era tão confortável, não tinha era uma Uhum. biblioteca pública, não tinha ar-condicionado, não tinha nada.
Aí eu acabei indo para uma sala de estudo num curso que tinha, enfim. Então acabou que o contato com essas pessoas foi um contato rápido, assim, foi mais no início mesmo da minha Certo. preparação. E aí, disso, para a prova objetiva, foram 6 meses Uhum. que eu fiz e consegui a aprovação na objetiva. Quinta nota, 82%. Uma coisa assim que nem hoje, até hoje eu não entendo. Entendi. E aí a partir daí deu tudo certo. Fiz a discursiva, fiz a Só para o prova pessoal oral. entender, já que você quer um bate-papo para concurseiros, É. fala um pouquinho sobre como foi ali a divisão do seu estudo, rapidinho, só para a gente entender. Você fazia o quê? Letra da lei, depois questões, doutrina, como é que era? Naquela época, eu Quando você estudava. descobriu o caminho mesmo Isso, eu ali. estudava por doutrina. Certo. Com os materiais mais objetivos, inclusive troquei alguns materiais. Por exemplo, Uhum. direito administrativo, eu vou te falar exatamente o que eu estudava na época. Certo. Direito penal, quando eu cheguei, mesmo no material, que foi o material que eu acredito que me levou à aprovação na época, né? Foi direito penal geral, Rogério Greco. Eu estudei outros e tal, mas o Rogério Greco foi aquele que eu peguei mesmo ali. Né? Direito constitucional, eu estudei por muito tempo José Afonso da Silva, mas no final todo mundo estudava pelo Alexandre de Moraes. Direito administrativo, eu estudei inicialmente com a Maria Silva Zanella de Pietro, mas depois mudei para o Vicente Paulo, que era um livro assim que na época revolucionou demais, porque ele era simples, objetivo e tal, numa Já linguagem. limpo ali, né? Ele já era uma linguagem que hoje se usa muito nos PDFs, sabe? Aham. E ele já usava no livro ali uma linguagem mais coloquial, mais direta. Mas como você falou, você usou uma palavra ótima, mais limpo mesmo, assim. Isso. Sem muito, sei lá, juridiquês e tal. Era Uhum. super legal. Para uma rápida absorção mesmo ali, né, da mente, pra Então você falei, estudar e já penal. Processo penal, na época, eu estava estudando. Eu estudei o Capês, o livro do Fernando Capês. Uhum. Mas todo mundo tinha que estudar para esse concurso especificamente o Paulo Rangel, porque falavam que a banca gostava dele. Sim. Que E era muitas vezes cai aquelas questões quase que E realmente caiu. Eu acho que integrais, dos né? principais é esse: penal, processo penal, constitucional. O constitucional eu comecei com Pedro Lenz, eu comecei com José Afonso da Silva, mas era muito filosófico, muito Uhum. teórico. Denso. E aí surgia naquela época, eu estou falando de 2006, talvez as primeiras edições do Pedro Lenza, que era mais fininho, assim. Hoje ele virou um livro mais robusto, mas ele era um livro mais fininho e tal. Ele era um resumo. Ele parecia muito ser um resumo do Alexandre de Moraes. Então eu fiquei com o Alexandre de Moraes e com o Pedro Lenza, que era mais resumido que o Alexandre de Moraes. Uhum. E pronto. E aí esse foi o núcleo duro ali que me fez ser aprovado. E o resto eu estudava resumo. Tipo direito civil, Sim, era sim. resuminho da Saraiva que eu gostava de fazer. Isso leitura de doutrina. Quanto tempo, mais ou menos, por dia você deixava pra doutrina, assim? Desse ciclo de estudos? Eu sempre fiz uma divisão que eu chamo de 10-80-10. Certo. Que é 80% de avanço, leitura da doutrina e letra da lei, porque eu estudava letra da lei junto com o estudo da doutrina. Uhum. Eu não fazia estudos separados. E até hoje eu indico meus alunos a não fazerem estudo separado da letra da lei. Tem que ser uma forma remissiva. Você está sempre estudando a letra da lei, mas sempre contextualizada no estudo. Complementar, né? Uma forma que encaixa ali. Aí isso é 10-80-10, porque é 10 minutos, 10%, não 10 minutos. 10% de revisão, 80% de avanço, 10% de retroalimentação, que eu chamo de retroalimentação, que é através de questões. Questões, né? Retroalimentação porque você vai estudar a questão e vai retroalimentar os seus materiais, seus resumos, a sua documentação, o que você documentou a partir do seu estudo. Essa divisão ela é muito boa pré-edital. Saiu o edital, você tendo avançado bastante, você tem que mudar essa proporção para revisar mais e fazer mais questões. Porque a ideia é que você já tenha avançado no estudo da doutrina até antes até antes da publicação do edital. Isso. Pra você já ter um chão ali, né? Ter uma base também. Inclusive, um erro muito comum, Vitor, que as pessoas cometem hoje, quando eu converso, eu vejo isso. São vários, né? Mas assim, acho que talvez o principal. Não entender que existe uma preparação pré-edital e existe uma preparação de reta final. Então, as pessoas fazem preparação de reta final num pré-edital. Sim. Sendo que você, num pré-edital, eu faço a seguinte analogia: é como se você estivesse construindo uma estrada.
Então, assim, as pessoas querem construir a estrada e antes de colocar o asfalto, elas já querem colocar o quebra-mola, ou já querem colocar uma barreira eletrônica, já querem colocar um posto da PRF, não tem nem Tem que dar asfalto. aquela Não, pavimentada, você aquela tem que coisa toda, né? abrir, derrubar a árvore, abrir a via, passar um negócio para nivelar. Rolo compressor ali. Eu não sei se é patrola que chama aquilo. Patrola, É patrola. é. E aí você passa e você vai sedimentando. Isso é o núcleo duro que você tem que fazer. Esse é o trabalho que você tem que fazer. Terminou de fazer isso, numa reta final, o que que você vai fazer? Você vai pintar a via, você vai pintar o meio. Refinar a coisa, Pô, né? você vai botar uma sinalização, uma placa, não sei o quê. Isso, então as pessoas não entendem que é um Um processo. radar, né? Pode botar um radar, né? As pessoas não entendem que existe esse processo. E esse processo tem que ser respeitado. Sim. Então, assim, essa proporção 10, 80, 10, ela funciona pré-edital. Saiu o edital, você pode mudar, geralmente numa proporção em que você vai dar mais tempo para a revisão, mais tempo para retroalimentação, que são as questões. Porque aí você já está trabalhando a banca, você já está mirando aquela banca específica, você tem que entender como aquela banca funciona, e se ela não tiver muitas questões, se ela não tiver um banco de questões muito grande, bancas que sejam similares, que tenham a mesma pegada, para você pegar aquela ideia, aquele feeling daquele tipo de questão, entendeu? Então, assim, nesse trabalho final, é isso que tem que ser feito, através de simulados, de questões e tudo mais. E foi isso aí que você fez em 6 meses que te garantiu o ingresso na Polícia Civil. Isso foi que ano? 2006? 2006 já tomei posse, né? Então isso é 2004 para 2005. 2004. É, porque, se não me engano, acho que 2006 teve um concurso de agente da Polícia Civil também. Enfim, Não, foi? no mesmo 2006 concurso que eu teve um fiz, agente. no mesmo concurso que eu fiz, teve concurso pra gente. Ah, então foi Talvez, 2004. talvez tenha tido escrivão também, não me recordo. Acho que não, acho que só foi delegado e agente. Tive uns conhecidos que entraram pra polícia nessa época Nessa aí, de época, né? 2004. Tem uma galera. Acho que boa parte da polícia é uma turma anterior à minha e à minha turma. Né? Depois, acho que nós temos 2 turmas depois de delegado, depois da minha já. Então, assim, seu primeiro emprego na Vera é delegado de polícia. Eu fui professor, né? Eu fui professor de inglês, tudo bonitinho e tal, fichado. Certo. Cheguei a ser coordenador de um curso e trabalhei bastante tempo nisso e gostava também. Só que não era muito bem remunerado não, mas eu gostava. Sim, sim. E aí então assim, eu considero que não foi o meu primeiro emprego por isso. Ah, entendi. Então você foi professor. Inclusive tem que correr atrás para contar tempo de aposentadoria. Importante, né? Porque senão não vem. E agora, professor também aí, preparando o pessoal. Como delegado, você tem uma história aí também de preparação, né? Você deu aula em outros cursinhos, você tem uma porrada de alunos aí que passaram aí por sala que você conduziu e também uma porrada de alunos aprovados, né? Quanto tempo lecionando para cursinho preparatório, cara? Ó, eu lembro que assim que eu tava já aprovado, eu acho que já eu não me recordo agora, eu sou um pouco ruim Demorou de para dar- te chamar? Não, foi rápido. Acho que alguns 2 ou 3 meses eu já tava trabalhando. Depois da academia, né? Sim, sim, sim. Acho que talvez uns 2 meses. Eu tomei posse no dia 27 de março de 2006. Aí em relação a isso, é o seguinte. Quando eu tomei posse, né? Agora eu me perdi. A gente tá falando sobre sua trajetória como professor de cursinho. Ah, como professor de cursinho. Quando eu comecei Pera aí, segurei. Pronto, tem uma claquete aí, já pode entrar, vai. Não. Bom, vamos lá. Como é que eu comecei a dar aula, né? Primeira coisa, cara, eu arrumei um curso. Eu falei, eu queria começar a dar aula de cursinho. O cara fala, então faz o seguinte, cara. Porque antigamente havia uma competição muito grande e os melhores cursos eram presenciais, aulas presenciais. Não existia um online, isso não existia. Verdade. Salas lotadas. Não, lotadas, assim. Então, assim, para eu começar num curso top, assim, eu poderia me queimar, que o aluno fazia abaixo-assinado, era mó terrorismo. Então eu fui lá para Águas Lindas, que é uma cidade do entorno de Brasília. Águas Lindas de Goiás. Goiás, eu viajava lá de casa quase 1 hora para dar aula num cursinho lá, porque se eu me queimasse, eu me Ficava queimaria, ali, né? eu me queimaria longe de casa, longe de Brasília, né? Estratégico, hein, cara? E aí deu certo, cara. Deu certo. Eu comecei a dar aula de direito constitucional, que era o que precisava.
Mas assim, no E início... era o que você curtia? Tu curte Ah, eu constitucional? gosto, eu acho legal. Eu prefiro penal, né? Mas porque constitucional cai em todos os concursos. É base, né? Base E pra tudo, né? eu comecei a dar aula em curso que era para outros concursos. Tipo, prefeitura, ministério, É, essas essas coisas aí. coisas. Eu Aham. acho que era concurso para guarda municipal, alguma coisa assim. Uhum. Enfim, e aí eu peguei essa cancha lá e falei, pô, eu acho que eu consigo. Só que quando eu fui para um curso grande, eu vi que era mais difícil, os alunos eram mais exigentes e tal. Já uma galera que já tá estudando há muito tempo, às vezes Tomei também, tá muita ali, porrada, né? tomei muito abaixo-assinado. Eu lembro que eu fui, a primeira vez que eu fui ministrar aula no Gran Cursos. Gran Certo. Cursos era só presencial, não é o Gran Online que tem hoje. E aí eu lembro que o professor Grangeiro me chamou lá, e etc, e os coordenadores. Aí eu falei, ó, você vai substituir um professor. Beleza, aí fui lá, dei a aula de processo penal, ou de constitucional. Direito constitucional também, nessa minha primeira tentativa lá. E aí comecei a dar aula, etc. Só que eu estava substituindo um professor que era muito querido, muito respeitado e etc. Que já E, tinha ali todo o jogo de e ele não, cintura. e ele por conta do horário, ele não conseguiu assumir essa turma, porque ele tinha assumido outras turmas e tal, e meio que bateu ali, né? E aí me colocaram lá como substituto dele. E aí eu lembro que eu comecei a dar aula e tal, tava seguro, tinha treinado e tal. E aí eu comecei a dar aula, e aí o pessoal falou assim, ó, professor, não é o fulano que vai dar aula, não? Aí eu falei, não, eu tô escalado aí, mas vamos lá, pessoal, vai dar certo, não sei o quê. Aí comecei a dar minha aula, ignorei. Cara, devia ter uns, vamos botar, 100 e poucos alunos nessa turma. Eu comecei a escrever, quando eu olhei para trás, 50 já tinham ido embora. Caramba. No final do primeiro período da aula, eram 2 períodos de 1h30, 2 horas, tinham 2 pessoas na sala. Putz. Um era um grande amigo meu, e a outra era a namorada dele. Estamos juntos. Tipo, o meu amigo. Parceiros. Não, meu amigo ficou Caraca, bicho. e deve ter segurado a namorada pelo Falou, braço. por favor, amor, por Amor, favor, fica por favor. aí, meu Depois a gente come um amigo. negócio, depois a gente lancha. Aí tudo bem, aí os coordenadores me chamaram lá, Lúcio, pô, não deu ruim aí e tal. Eu falei, ah, beleza, tranquilo. E aí, enfim, mas aí tentei, me deram outras chances e outros cursos lá também. E aí eu mudei até de disciplina, fui para penal, aí foi realmente que eu Que é o comecei que a você dar aula de curte, penal, né? que hoje eu sou professor de penal e deu certo. Depois eu fiquei bem firme na antiga Forte, que também era presencial. Uhum. Aí veio o satelitário, mais forte, né? O satelitário, as aulas eram transmitidas via satélite e as pessoas iam para uma sala. Aí professores de São Paulo, etc. Cheguei a dar aula no satelitário também. Depois fui para o online. Só que quando chegou no online, eu decidi, comecei, tenho aulas gravadas nos grandes cursos aí todos, PDFs também escritos nos cursos de Massa. PDF, mas eu preferi fazer um trabalho que fosse um trabalho que tinha mais sentido com a minha história, que era aplicando as minhas estratégias, as minhas técnicas, o meu Mas material. tudo personalizado, né? Que o aluno, eu comecei a perceber o seguinte, Vitor, olha só, começou a ter um varejo muito grande dos cursos e Uhum. hoje o aluno ele está na seguinte encruzilhada. Ou ele compra um curso, e eu até indico que ele compre, porque é a melhor forma mais democrática de você começar a estudar é você comprar um curso desse por assinatura, que o valor é muito Uhum. acessível, com aulas de qualidade. Cara, existem cursos aí, Gran Cursos, Estratégia, Tem umas promoções aí, né, e tal. cara, aulas de primeira qualidade com os melhores professores. E para o cara iniciar, para o cara ter, para a pessoa ter ali um primeiro contato, Um pô, start ali, né? é excelente. Só que vai chegar um momento em que ele vai perceber que ele vai precisar de algo a mais. Ele falou assim: eu não sei o que estou errando. Eu não sei qual é a minha dificuldade. Eu não sei por que eu não estou aumentando a minha Chega aquele pontuação. platô, O que é o famoso. inferno astral de todo mundo que estuda, né? Chega Aí o uma hora cara, que não consegue passar dos Aí, 60 e pouco. o aluno está ali acertando 60% da prova, não consegue ir para 65. Ou ele está 70, não consegue ir a 75. Ou ele está 80, não consegue ir a 85. Então ele chega num platô. Às vezes o platô dele pode ser mais alto ou mais baixo, mas ele está num platô. Uhum. E aí, qual é a saída que ele tem? Desembolsar uma grana muito alta e contratar um coaching, que é um cara que vai ter experiência, uma pessoa que vai ter essa experiência e que vai levar para ele uma solução de estudo. Como estudar, mais ou menos o que
aquele rapaz lá da biblioteca fez com a gente lá, Sim, comigo e tal. Falar, ó, você vai estudar assim, você vai estudar assado, te dar um feedback, etc. E aí eu comecei a pensar, eu lembro que eu estava estudando, eu gosto muito de ler coisas que não tem muito a ver com a minha profissão. E eu estava lendo um livro que se chama que se chama Blue Ocean, Red Ocean. Como é Oceano que é? Azul? Oceano Azul. Pesquisa aí, Jean. A estratégia do Oceano Azul. A estratégia do Oceano Azul. Esse livro, basicamente, ele dá um exemplo que se encaixou perfeitamente para mim. Ele estava explicando que no mundo de hoje, a gente precisa criar soluções que sejam soluções que pegue um pouco do velho Uhum. com algo que é muito inovador e crie a sua própria solução. Então ele dá o exemplo do circo. Certo. O circo é o seguinte, cara. O circo, ele é o velho. Milenar, né? O circo é o velho. Pô, maltrato de animais, coisas positivas do circo. É lúdico, é bonito, tem a lona, Uhum. tem um malabarista, tem um trapezista, tem aquilo tudo. Mas coisas ruins da época. Maltrato aos animais, muito acidente com os profissionais, pouco Abuso da chefia, né? Os caras é, trabalhavam muito, ganhavam trabalha pouco, né? em condições muito ruins, né? Viajam. Família vivendo nas estradas, né? Isso. E a solução mais chique é Broadway. Uhum. Os musicais da Broadway. O que os gênios pensaram? Vamos pegar o melhor do circo, o melhor da Broadway e vamos criar algo novo. O que eles criaram? Circo de Solé. Circo de Soleil. Que é lona, malabarista, coisas mágicas. Puta de um musical O, nível alto, o né? palhaço. O palhaço está lá no Circo de Soleil. Sim, Tá tudo lá. E a grandiosidade, o requinte da Broadway. sim. Da música, da orquestra, de tudo, né? Da Broadway. Então os caras criaram algo novo, algo a partir de dois elementos, o melhor possível. Uhum. Então eu O pensei, clássico e o moderno, né? por que eu não posso pegar o melhor dos cursos, o melhor do coaching e criar uma coisa nova? Aí eu fiz isso. Eu peguei. O que é melhor dos cursos? Os materiais, as Sim. aulas, o acesso a dúvidas, porque você tem lá uma coisa de dúvidas nos cursos. O que você tem o melhor do coach? O que é o melhor do coach? Atenção. Sim. Então eu falei assim, como é que eu consigo dar atenção para o aluno com um material de qualidade, com um detalhe, sem ele morrer numa grana violenta no coach, e também sem uma solução que é uma solução que para ele talvez não resolva naquele momento, que é simplesmente te entrega um material, uma quantidade de videoaulas, se vira, vai estudar. Então a gente conseguiu montar e a gente foi desenvolvendo. Isso foi aos poucos, eu e o Jean. A gente começou a pensar em soluções para fazer isso. Então a gente tem soluções, por exemplo, atenção. Todos os alunos têm acesso a mim diretamente. Eu tenho equipe que me ajuda com pesquisa, Uhum. etc. Né? Mas os alunos falam comigo. Eles falam comigo, eles conversam comigo. Eles têm acesso, então eles têm atenção. Pô, Lúcio, hoje eu tô com uma dificuldade aqui, não tô conseguindo estudar assim, assim, assado, o que você me sugere? Às vezes eu gravo um áudio, converso. Não consigo ficar 2 horas conversando com ele, Claro, claro. mas eu dou atenção para todo mundo. Tem uma equipe de retaguarda que me ajuda com materiais, atualização, umas dúvidas mais... Ó, ele vai me passar uma dúvida, às vezes eu falo, olha, isso aí eu preciso pesquisar, vou passar para minha equipe, minha equipe pesquisa, dá a solução que tem que dar, encaminha para o aluno se sente satisfeito, feliz. Por quê? Porque ele tem o melhor dos mundos, ele tem um material que ele sabe que é atualizado, que ele sabe que Uhum. ele, e é tão atualizado que se tem alguma coisa no material, ele não vai falar com qualquer... Ele fala comigo. Lúcio, eu tô com uma dúvida aqui na jurisprudência, porque eu vi uma outra jurisprudência, e aí o material ele é vivo, sabe? Sim. Porque Dinâmico ali, pulsa, né? porque assim, as pessoas estão estudando material, muitas pessoas estão estudando material. E apesar de eu ter uma equipe de material, foi uma das primeiras equipes que eu criei, foi equipe de material. O material é muito vivo, então dificilmente você vai achar uma coisa desatualizada, porque Uhum. existe uma revisão muito constante, não só por parte da equipe, porque o material ele é orgânico mesmo, ele é vivo. E os alunos estão sempre em contato comigo. Como não tem barreira, o aluno pode ver, professor, tem
tem um erro de grafia aqui. Imediatamente a gente corrige, porque é tudo online, o Sim, material. a plataforma. E o material é escrito, a gente consegue no Drive ir lá corrigir. E se for um erro maior assim. Então, assim, se você comprar um livro, por exemplo, ou se você comprar uma videoaula, você não vai ter esse tipo de. Uhum. Então a gente conseguiu achar o melhor dos mundos, né? Com valor acessível. Porque é um valor que ele não vai ser tão barato quanto você simplesmente comprar as videoaulas e o PDF e se vira. E Uhum. também não vai ser um valor que você vai ter que entregar um rim para um coach, entendeu? E tem quanto tempo, Lúcio, que essa plataforma tá rolando aí, Que preparando o pessoal? o programa Meta, 5 anos já. Desde a primeira versão, acho que começou em 2015. Jean, chega aí, dá um joinha aqui pro pessoal aqui, pra galera saber quem que é o Jean. Já meu irmão. Cadê? Ah, é. Ó o cara ali. E aí, pessoal? É meu irmão mais Isso aí. feio. Já é o parceirão aí, irmão do Lúcio, que dá todo o apoio. Você vê que ele, ó, Isso ele aí. deu uma empinada, né? Sócio, Deu uma empinada. cara. Esse é o galo, né? O galo quando é. Estufa os peitos aí, né? É isso aí. Valeu, Jean. Obrigado. Então, 5 anos de plataforma, né? 2015 já. A gente começou a primeira versão em 2015, né? 2015. Começou a elaborar e foi crescendo, crescendo. 2016 começou a tomar forma. Pô, então tá. E não acabou, tá sempre evoluindo, sempre pegando forma. Os próprios alunos. Não se preocupa não que o Gabriel é mágico, ele tá captando a voz do Jean ali de alguma forma, não sei como. Tá chegando. E quantos alunos? Como é que tá? Como é que foi essa interação com a galera? Não, é porque é o seguinte, o programa Meta, ele, como eu falei, ele foi uma construção. Sim, sim. A gente, quando a gente começou, primeira coisa, a gente pensou, o que a gente já pode fazer de imediato? Então, que posição que a gente pode ocupar que eu sinto que está faltando ali? Na época, as provas de delegado, elas começaram a cobrar a chamada peça prática. Lembra que eu te falei que eu tinha tive dificuldade no primeiro início, dia lá. nos primeiros dias como delegado, que eu não sabia fazer uma representação? Sim. Isso é uma coisa tão importante que a maioria dos concursos hoje, isso é etapa do concurso. Você fazer a representação, saber fazer representações, saber fazer peças de delegado, da atividade policial. Certo. Muito bem. Então, percebendo essa necessidade, o programa Meta nasceu primeiro como um treinamento de peças práticas, com correção individual. Ótimo. E aí, quando a gente sedimentou isso e a gente não tinha o nome de programa Meta, mas eu vou considerar que é assim, a gente começou a colocar os elementos. Lembra da questão do circo e tal? Aí eu falei assim, olha, tá, legal, a gente tem um curso de peças práticas. Vamos ampliar para um curso de discursivas também? Ótimo. Legal. Aí virou um curso de peças práticas mais discursivas. Que tal a gente colocar agora material para o aluno ele ter o material já doutrinário? Aí a gente não tinha nosso próprio material, a gente terceirizou o material. Aí a gente fez um contrato com outro professor que cedia o material para a gente. Aí a gente foi construindo o nosso material. E aí a gente foi colocando soluções. Como é que a gente vai organizar o estudo do aluno? E aí a gente pensou nas planilhas que a gente usava lá no início, a gente usava as planilhas. Hoje a gente já usa uma solução de inteligência artificial que é individualizada, a inteligência é capaz de criar para o aluno, não criar, porque eu que crio, né, mas de apresentar a solução para o aluno a partir da realidade disso, ela vai se alimentando dessa informação. É fantástico, cara, é uma coisa incrível mesmo. E a gente foi melhorando os materiais, aí fomos montando a equipe, até que se tornou realmente no programa Meta. Então ele foi construído. Não foi uma coisa que eu falei, vamos fazer assim, pega isso, pega aquilo, virou. Foi quase que artesanal mesmo, assim, um negócio. Foi, cara, foi. A gente foi esculpindo, né? Colocava uma coisa, tirava, isso foi legal, isso não foi legal, conversava, como eu sempre, aí que tá o detalhe, o aluno nunca teve barreira para falar comigo. Então, Lúcio, tal coisa a gente acha que não tá legal, eu acho que não tá tão legal. Aí você pega aquele feedback, melhora. E vai, em determinado momento o aluno sentiu a necessidade de ter um material mais direcionado. Então, Jean, vamos fazer um esforço aqui, vamos construir o nosso material voltado mesmo. Então a gente construiu o nosso material, entendeu? Hoje o Meta ele oferece o que para quem estuda? O programa Meta hoje ele é uma solução completa para quem estuda para delegado. Então,
ele basicamente ele vai te entregar toda a solução, desde os materiais, de todas as fases, prova objetiva, discursivas, peça prática, todo o treinamento que você precisa, inclusive com simulados, com atividades que são organizadas dentro de uma estratégia, que o aluno recebe essa orientação de como a estratégia funciona, para que ele consiga, através dessa solução, ter uma única preocupação: sentar o bumbum dele e estudar. Só isso. Então, nada mais ele precisa se preocupar. Saúde, menino. Peraí, vamos voltar aqui. Foi mal. Não fica tranquilo. Vamos, vai. Então, basicamente, eu vou entregar para ele uma solução completa para que ele tenha só uma preocupação: sentar e estudar. Só isso. Todas a famosa bunda na cadeira. Bunda na cadeira. Todas as outras preocupações, o que estudar, como estudar, por onde estudar, tudo acaba. Entendi. Eu vou estudar o quê? Como? Não, isso não existe. Já vem o edital todo limpo ali. Ele vai abrir a plataforma dele, vai abrir lá a plataforma, vai abrir o material, a plataforma vai dizer, olha, agora você vai fazer questões de licitações por 30 minutos do ponto licitações tal. Certo. Aí ele vai pegar lá as questões, vai fazer. Agora você vai fazer, aí beleza, terminou aquele tempo, a plataforma vai dizer para ele, vai dizer mesmo, vai mostrar assim, ó, agora você vai estudar por 1h30 um tópico de tal assunto e tal, bababá. E a plataforma serve para quem está começando a estudar e para quem já tem um tempo também. Hoje tá acontecendo o seguinte, ela sempre foi pensada, a plataforma, para pessoas que já vinham estudando, que estão retomando o estudo, que já tinham alguma base. Certo. Só que a plataforma ela foi ficando tão completa que hoje até essa situação é legal. Uma aluna, por exemplo, estava no primeiro semestre da faculdade de Direito. A gente tem recebido muitos alunos na faculdade de Direito. Já fazendo ali um esquenta ali para coisa. Não, porque o cara ele já está decidido o que ele quer fazer da vida. Aí a menina me mandou uma mensagem no Instagram: "Pessoal, eu estou no primeiro semestre, eu já posso fazer o programa Meta?" Ela falou para ela: "Não. No primeiro semestre você não está começando. Faz o seguinte, no 7º semestre, você me manda uma mensagem que você vai estar mais preparado para entrar no programa." Realmente, no primeiro semestre, o programa vai ser muito avançado para ela. Quando deu o 7º semestre, ela mandou uma mensagem. Olha só. Até mandou o print. Conversei com o professor Lúcio, eu estava no primeiro semestre. Olha só. E agora eu estou no 7º. Posso entrar? O Jean conversou com ela. Né? Pode, seja bem-vindo. Então, assim, a gente tem recebido muitos alunos da faculdade, das faculdades de Direito, mas também muitos alunos que estão retomando o estudo e principalmente alunos que estão nesse platô. É muito esse público que já passou pelas videoaulas, ele já passou, talvez já teve até um treinamento com coach, etc. E agora ele precisa de uma solução mais completa e que ele não, como eu falei, sendo repetitivo, que ele não precisa gastar rios de dinheiro com coach. Não que não valha, tá? Se você tiver dinheiro e pagar um coach, vale muito a pena. Se você perceber, porque é muito essa questão de empatia. Se você perceber que é um cara que vale a pena, tem coisas para te passar, e você tem o dinheiro disponível, é um investimento que vale a pena. O programa Meta, ele vai te dar uma solução completa, também muito personalizada, mas com preço muito menor. Cara, porque você não vai achar que eu tô queimando os coaches e tal. Não, claro. Mas não Até é verdade. Porque você deve ter outros amigos que são também coaches, professores, né? E eu indico bastante porque, assim, tudo vai ali da sua necessidade, né? Às vezes ao gosto do freguês, né? Como eu falei, às vezes você começa lá no material mais, vou dizer mais solto, que você entra lá numa plataforma, vamos botar aí um curso grande, aí um Gran Curso da vida, você entra lá, você vai ter às vezes, muitas vezes esses cursos eles têm até uma solução de organização de estudo. Hoje a maior parte oferece ali alguma coisa, assim. Mas você não vai ter atenção. E o cara tem que ser muito disciplinado, né? Pra pegar aquilo ali e conseguir manter a risca, né? Aquele planejamento, às vezes. Eu costumo dizer que hoje o programa Meta, eu tenho até eu tenho esse lema, né? Que não é sonho, é meta, mas eu tenho um outro lema que é o seguinte: quando o aluno está no programa, que é você não está mais sozinho. Porque é essa sensação que eu quero que o aluno tenha.
que ele não está sozinho nos estudos. Eu quero que ele tenha essa sensação mesmo. Outro dia mesmo, vou te dar um exemplo aqui. Um aluno entrou em contato. A gente tem a plataforma nos dá um tracking, né? Como é que eu falo? Ela faz um acompanhamento e ela me manda relatórios dos alunos que estão estudando, que não estão estudando e tal. E eu percebi que esse aluno tinha parado de estudar já há alguns dias. Aí ela começa, a gente começa a fazer um contato com ele, e tal. Aí ele conversou comigo, poxa, professor, não estou muito legal, estou passando por um problema pessoal e tal. Eu falei, beleza. Eu falei, cara, faz o seguinte, me liga aqui. Aí ele começou a conversar comigo e tal. Aí ele falou, eu falei, você mora onde? Ele falou, moro em Brasília. Eu falei, pô, aonde? Ele falou, cara, vem aqui em casa, vem tomar um café aqui. Ele, sério? Eu falei, vem aqui em casa, cara, tô tranquilo aqui. Vou falar pra minha esposa ajudar aqui, fazer alguma coisa pra gente aqui, vamos bater um papo aqui. Aí ele veio, ele foi lá na minha casa. Aí deu um bonezinho pra ele sentou lá. Esse cara ficou 3 horas conversando comigo, tomando café. E tu nem gosta de bater papo, né, Gustavo? É engraçado que quando a gente se encontra lá fora pra falar de música, enfim, tomar uma cervejinha, a gente não consegue... É impossível ser menos que 3 ou 4 horas batendo papo. Né? Não, e aí o cara ficou lá, e aí... E não era um cara novo. Uhum. Não era um garoto. Ele já deve estar lá mais seus 40 e poucos anos. Ele foi lá, contou a história da vida dele, deu alguns conselhos, né? E aí ele ficou muito feliz, muito grato e tal. Então, assim, é claro que eu não consigo fazer isso com todos os alunos, mas eu busco humanizar esse relacionamento, né? Ter uma empatia, ter um cuidado, ter um carinho. E hoje é muito difícil eu estar num lugar público que alguém não conheça esse trabalho, né? Isso me deixa muito... Inclusive, há algum tempo eu estava na Disney, estava na fila para comprar aquele cachorro-quente delicioso, que é um pão seco com uma salsicha. Uma tripa e uma mostarda. Tô ligado. Aquele pão seco lá da Disney, que Irmão, custa cachorro-quente é o custa do Queiroz. $45, entendeu? Custa Lá, R$500. é o do Queiroz, lá no Bandeirante, do Maurícios, aquele é top. Aí a gente vai entrar numa briga aqui, porque do Miqués é bem melhor. Pô, cara. Miqués em Itaguá é melhor. Mas aí, o cara bateu assim e falou, pô, você é aquele cara lá da internet que ensina pra delegado? Eu falei, sou eu mesmo. Ele, pô, que legal, que massa e tal. Aí, eu achei que você fosse mais alto. O cara tava fantasiado de irmão metralha, né? Tá ligado? Trabalhando lá na Disney. Não, ele também tava lá com a família lá e tal. Então, assim, em vários lugares, assim. Uma vez eu tava no avião, Uhum. aí foi engraçado isso. Ia ter uma prova pra Polícia Civil do Maranhão. E aí eu fui fazer uma aula que se fazia muito, parou até, mas antigamente... Os aulões? Os aulões. Tô ligado. Aí fui chamado para fazer um aulão. Só que quando eu fui pegar o voo aqui em Brasília, calhou de ter uma conexão de outras pessoas que vinham de outros estados para ir para São Luís. Uhum. E aí, quase todos os concurseiros que iam fazer essa prova de delegado estavam no mesmo horário lá no saguão do aeroporto. E aí, quando me viram, eu era tipo uma celebridade. Bicho, tu era tipo a Anitta. Aí quando foi passar, polícia. aí me encontraram ali naquela parte de embarque. Aí tinha que passar no raio-x. Na hora de passar no raio-x, era tanta gente tirando foto que o segurança chegou, amigão, aí me passou pra uma área VIP, assim, Olha tipo só. dos artistas, Só sacou? aceita um Xandão. Aí depois a aluna, uma seguidora veio falar assim, professor, aí o segurança chegou pra mim e falou, que é esse cara aí? Né? Porque deve ser muito famoso, né? Todo mundo tirando foto com ele. Ela virou assim, ele ia me seguir. Aí o cara, tô ligado, tô ligado. Aqui, ó, uma história até engraçada. Na verdade, duas, né? Uma mais recente, a gente tava no bar, não sei se você lembra. A gente tomando lá em Águas Claras, a gente tomando uma cerveja. Onde? No London. London Bar. Pós-show London ali, Pub. pós-show e tal. Gente, pra quem não sabe, o Vitor, ele é um dos maiores guitarristas e cantores de blues de Brasília, procurados blues bands. É. Eu E aí, conheci de o vez em Lúcio quando- na carceragem da DPE. Não, mentira, sacanagem. Na DCA, né? Não, sacanagem. Não, mas eu não sei se tu lembra, a gente tomando uma lá e tal, aí do nada chegou um moleque lá, ô, licença, você que é o Lúcio? Aí você sou, pô, já estudei umas aulas suas. E uma história aqui que é o jeito que eu te conheci, pô.
Não sei se tu lembra. Tu Eu tava tava dando uma tocando. canja, tu tava tocando. Não, eu tava tocando mesmo com a minha banda na Isso. época, era. Que é, né? A Jedi. Jedi. Tu tava tocando, o pessoal Uhum. do bar me apresentou, né? Os donos do bar. Isso. Lá Cara, no te apresentar o Madstein. Lúcio aqui. Pessoal, Bar Madstein No Lucas e no Lucas Bandeirante. Bandeirante. Cerveja ótima. Aí o pessoal falou: Ó, esse aqui é o Lúcio. Aí você, prazer, Lúcio Valente. Cara, já tinha visto vídeo aula sua, né? Não sei se tu lembra, eu falei, uai, cara, eu te conheço, tu é delegado de polícia, né? Aí você, cara, tem 17 anos. Então, ou seja, você é uma celebridade. Você é o MC Gui Dos concursos. dos Delta, tá ligado? Mas, MC Gui não, você é a Anitta. eu você é tava mais até famoso. falando esses dias isso. Existe esse negócio do cara de hoje você ser uma micro celebridade. Sabe o que é isso? Você é bem capaz de eu encontrar uma pessoa no aeroporto, um rapaz, por exemplo, e ele tá com a esposa, com a namorada, ou com esposa ou namorado, e aí me encontra, o cara, pô, você é o Lúcio e tal, e a companheira dele não sabe quem eu sou. Cara, é muito de nicho, né? Ele estuda para delegado e ela estuda para tribunal. Ela não sabe quem eu sou. Então, ele Aí sabe. passa a Karen Bakini do lado de vocês. Sabe quem é a Karen Bakini? Não. Pois é, então. Eu sei porque minha mulher Quem é Karen é uma Bakini? menina de maquiagem, sacou? Então, assim, é realmente isso. São os. Eu achei que fosse aquela atriz da coisa, mas é outra, né? Enfim. Enfim, Karina Bach. Karina Bach. Não, mas não. Não. Então, assim, realmente, e isso daí, cara, é um termômetro também, né? Um termômetro do bom desempenho da sua função naquele rolê ali, né? Naquela. É credibilidade, né? É Não, notoriedade, uma né? outra vez no avião, tava. Eu não vou saber o nome. Eu não sei se é aquele Léo Santana. É Léo Santana, um cantor? O cara tinha uns 3 metros de altura. Bem altão. Então deve ser, né? Aí ele sentou do meu lado. Aí eu vi Chamou que. com o Jean. Ele é muito alto. Aí ele tava do meu lado assim. Eu tava sentado no meio e ele sentado. Eu não sabia quem ele era. Enfim, eu conhecia as músicas, de ouvir, mas eu não conhecia o artista, né? Mas eu vi que ele era um artista. Pelo naipe também. Pelo jeito, pela marra, sentou lá e tal. E o pessoal, algumas pessoas pediram para tirar foto. E ele deitou lá, botou o boné, descansando. Vida de artista é muito puxada, né? E aí tinham 2 pessoas que me reconheceram também. Estavam estudando lá e tal. Aí chegaram do lado lá, falou assim, pô, professor, tudo bem? Aí tudo bem. Pô, depois dá pra tirar uma foto aí na saída do avião? Aí ele tava assim, eu lembro direitinho que ele tava assim, aí ele me olhou assim, tipo, que é esse cara, né? Hoje tá famoso também, meu irmão. Aí não, beleza. Aí Tu é da eu acho que Bahia, ele... tu é da Bahia também, meu irmão? Vai, tu dança axé. Eu falei, eu sou MC Gui, cara, eu canto rap. Mas assim, pra mim é muito essa questão do nicho mesmo. Você ser uma micro celebridade, ou seja, você é uma celebridade num nicho muito específico. Eu acho que tem uma micro celebridade de, sei lá, do jogo FIFA do videogame. Cara, deve ser- Gaulês. Tu já ouviu falar nesse cara? Já, mas ele já é uma eu grande também celebridade. Foi muito, É. muito macro, né? Mas é por aí, assim, a galera vai realizando o trabalho, vai dedicando Não, mas força muita e gente que vai energia, assistindo, acontece, né? muita gente que na maioria não vai saber quem é. Gaulês é tipo um dos maiores jogadores de Counter-Strike, né? Que é aquele jogo, né? Counter-Strike, Do mundo. Do mundo. O cara é... Sério, assim, o negócio dele é imensurável, assim. E é tipo isso, assim. Pra quem joga, o cara é o Pelé do rolê. É o Roberto Carlos. É o Lúcio Valente do negócio. Cara, eu quis puxar o saco, mas... Foi bonitinho, vai. Mas é por aí, cara, assim. E isso é uma forma de endossar ali, né? Que o trabalho tá dando certo, né? Porque a galera vai dedicando tempo, vai dedicando energia, estudo em alguns casos, né? E aí a coisa vai chegando. Lúcio, só pra gente falar mais um pouquinho sobre a plataforma aí, pra galera que tá vendo. Então você falou que ela serve pra quem já estudou, pra quem tá começando, que já tem uma base, né? Ela é focada só no curso, só pra carreira de delegado, especificamente? Ou dá pra estudar pra outras carreiras lá atualmente, assim, até por uma questão assim, como eu falei, da atenção que eu dou, a gente criou uma coisa muito específica, muito direcionada para provas de delegado. E a gente, inclusive agora, a gente já está ampliando, ainda dentro do nicho de delegado, para fazer cursos direcionados específicos para provas específicas com edital previstos ou abertos, né? Então, por exemplo, a gente vai ter um cronograma específico para
PCDF, para a Polícia Federal e tudo mais. Hoje ele é um programa que ele é um programa pré-edital, né? Ele está estudando, está se preparando, construindo aquela base, né? E aí E ele que é veio um diferencial também, né? Porque tem muitas empresas aí de cursinho que fazem grana focando naquela galera que tá ali na fila do abate, ali no desespero, dias antes da prova, né? Estudo kamikaze, né? Estudo kamikaze, total. Mas é assim, e é porque são empresas. Sim. E a empresa tem que ir no fluxo, né? O fluxo, realmente, assim, se você for pegar grande parte do pessoal que tá fazendo prova, é um pessoal que está estudando de véspera, Uhum. entende? Sim. Então, assim, naturalmente as empresas devem lucrar com Agora, isso. fazendo ali uma análise, por exemplo, se a pessoa já tem um pré-edital, já tem um costume ali, se ele pega um desse daí, o cara se dá bem também, porque é um material bem limpo, né? Direcionado, né? Se o cara já tem um chão, ele pega esse pré-prova, dá bom, né? Aí volta no que eu te falei. O estudo pré-edital e estudo pós-edital. Se ele fez uma boa base pré-edital, isso é lindo. Ele vai lá, pega um material desse direcionado. É igual a pessoa que faz aulão. Ele não estudou o tempo todo, falou, vou fazer um aulão lá de Vou véspera. fazer um aulão aqui, deixa eu ver, cara. O aulão é para você fazer uma... Auditor de controle do TCU, acho que dá bom. Vou passar o dia lá e vou passar. Imagina, então assim, você vai passar o dia lá com uma base para revisitar algumas coisas que você já estudou, de repente tirar uma dúvida ou outra, pegar alguma coisa que não deu tempo e tal, e ir para a prova com uma memória mais fresca daquilo, né? Memória de curto prazo daquilo que você já estudou e de repente aquilo só serve para dar uma chacoalhada, né? É um lance social também o aulão, né? A galera se reúne e tal, dá uma força, dá um gás, né? Inclusive é uma coisa que eu quero fazer também mais, assim, essa questão do aulão, e não só do aulão, mas reunir mais os alunos. Agora, com o fim da pandemia, a gente vai conseguir fazer isso, é uma coisa que a gente pretende fazer também. Mas também coisas que não sejam só para aula, assim, por exemplo, fazer um café da manhã, entendeu? Alguma coisa nesse sentido, é uma coisa que a gente quer fazer. E, cara, resultados disso aí, como é que é? Teve aluno aprovado, teve gente já chegando lá perto? Hoje é muito improvável que exista em alguma polícia do país, em atividade, desculpa, é improvável que não exista em alguma polícia do país um aluno que não tenha passado pelo... Eu construí certo isso? Construiu. É isso aí. Das 27 polícias civis... Nas 27 polícias civis, é isso que quer dizer? Do país, tem pelo menos um aluno seu lá que é delegado. Tem, com certeza. Alguns. Então, se você... E não só Polícia Civil, Polícia Federal também, né? Você teve aluno PF, não? Muitos alunos. Inclusive, esses dias mesmo eu fui chamado para dar uma aula num curso aí, chegou um aluno, outro professor é delegado federal. Aí ele veio falar comigo, fui seu aluno. Olha só. Aí eu falei, legal e tal, bacana. Ele foi aluno do curso de peças, né? E aí, talvez até por isso eu não lembrava dele, mas ele só foi um treinamento de peças. Então, eu posso dizer para você que hoje, de todos os meus materiais gratuitos, etc., é difícil a pessoa estar estudando para delegado e não ter algum contato com algum tipo de material. Então é isso. Lembrei de estar numa situação aqui delicada. Eu ia pedir outro café, será que eu tenho direito? Tá no contrato, não? Tá, Gabriel? O Gabriel avisou que deu 1 hora. Eu acho que a gente vai fazer mais aqui uns 15 minutinhos, Rafa, o Gabriel. Ele tá desarmado. Olha o tamanho dele. Vou queimar um cafezinho também, então. Tá curtindo, velho? Pô, muito bom, cara. Obrigado. O que você acha da gente fazer um podcast? Ô, Gabriel, tu podia fazer um pacotão pra gente? Isso tudo vai pro ar aqui. Podia fazer um pacotão pra gente fazer um podcast de blues, cara. De música, hein, de música. Eu não sei se você tá ligado, o Serpa é um dodói. O bicho tem todos os discos a parar. Na verdade, cara, tem 3 anos que o Serpa apresenta um programa online toda semana na Rádio Quatro Tempos, velho. Que é uma rádio lá do Galpão 17, funciona lá dentro. Ah, é? Não sabia disso, não. Tá indo pra 3 anos. Toda quinta-feira o bicho tá lá, velho. Que legal, cara. Não sabia disso, não. Pô, se a gente conseguisse dar cara pra isso, ia ser do caralho. Nossa, cara. Ele trazendo a gaita.
Ia ser muito legal. O Serpa é um grande gaitista. Ele Dos é. maiores de Brasília, talvez. Cara, Não, de blues. eu tenho uma teoria. A gente tem uma teoria que se a gente mandar o Serpa pros Estados Unidos só com a passagem de ida. Ele não volta. Não, ele volta É, no porque até- Cadillac, tá ligado? Até porque ele não tem a passagem de volta, né? Não, ele compra quantas ele quiser. Não, sério, velho. Assim, o nível dele é escrotíssimo, assim. É alucinante. Não, mas o artista de rua nos Estados Unidos vive bem, cara. Não, mas esse é outro ponto. Eu tenho noção de que se o bicho chegasse, direcionasse, falasse, ó, velho, vai nesse estúdio, troca ideia com esse cara. Ah, velho, rapidinho o bicho tava com o Buddy Guy, tava... O bicho é louco. Ele toca... Você tem que ver ele fazendo um negócio mesmo. É fenomenal, cara. Ele embaixo, rapidão, ele faz isso. Ixi. Cara, agora, muito tempo... Engraçado, esse café é tão gostoso, desculpa te Cara, não, e interromper, ele é um mas expressinho que desce porque redondinho, eu não bebo café sem sem adoçante. açúcar, né? Cara, e esse eu, Eu não consigo beber essa doce. e esse eu tomo. Ele tá tão bem tiradinho assim, tá... Não é a espuminha dele, né? Cafeteria 3 Lados. Não tá? Gente, esse estúdio aqui que a gente tá fazendo. Esse é o estúdio 3 Lados. Isso aí. Busca no Google aí, 3 Lados, Estúdio Brasília, que vocês vão achar. Estúdio para gravar podcast, a galera que faz podcast, que sensacional, o Gabriel. Cara super bacana, super atencioso, super carinhoso. E tem café, Tem cara, café. que o café aqui é top. E eu acho que a gente vai fazer outro podcast aqui. Eu vou ficar viciado nisso Não, aqui. velho, eu também já passou altos rolês aqui na cabeça. E outros rolês também, assim, do tipo... Nem sei se essa parte que não pode ir pro ar, mas enfim. Pode? Meter o bicho nas... Não sei se é a sua onda, né, Gabriel? Mas meter o bicho nas licitações lá do Ministério, velho. Se pá, alguém quiser algum produto, algum negócio, divulgação científica e tal. É, ele Porque esse estúdio quer chegar e gravar, velho. Emite a nota, o Ministério pagou, virou peça publicitária. tem que comprar mais café. É, esse negócio de Tamo licitação fora. você entende mais. Você trabalha com isso, né, ou não? Propina. Mexe com... Não, sacanagem. Essa porra não pode ir pro ar, não, esse trecho. Vai tudo pro ar. Vamos dar um restart aqui? Vamos Vamos lá? voltar, vamos voltar. Vamos lá. 3, 2, 1. Caminhando pro final, então. Não, peraí. Eu queria só fazer um momento saudosista aqui. Hum. Nem sei se você quer falar disso. Fala. Não, aqui, Envolve- não, aqui a gente tá fora. Aqui a gente tá fora. Não, Tá não, fora. não, 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 não tem nada fora. Não, velho. Peraí. Vamos lá. 3, 2, 1. E Lúcio, falando sobre essa grande quantidade aí de companheiros, né? De parceiros mesmo de trabalho. Cara, teve até um aluno seu que infelizmente veio a falecer no Mato Grosso, não foi, cara? Eu lembro que eu vi essa notícia, você postou, você falou que foi um aluno seu, né? Ele Não, foi não vamos falar sobre isso, sabe por É. quê, velho? Não, e tem outro ponto. Quem tá estudando aqui não quer saber que vai morrer. né? não é a vibe, não. Aluno e vizinho. Né? É aluno e vizinho. Não deixa os caras saber que corre risco de morte, não. Não, não é não, cara. É Eu tô porque dizendo, foi uma fatalidade, foi uma coisa Foi, muito vamos para outro triste. ponto então, vamos lá. 3, 2, 1. E Lúcio, é o seguinte, a gente tá falando aqui pra galera que tá afim de ser delegado, gente que acompanha seu trabalho e tudo, que te conhece da televisão e tudo mais, só pra dar uma pilhada na galera aí. Além de estudar muito, bunda na cadeira, papirar, o que essa galera tem que ter, além de todo esse esforço, pra poder ser delegado? Você acha que a pessoa tem que nascer querendo isso, ou isso vai pegando ali nesse processo todo? Qual é que é? É muito difícil você saber que você quer uma coisa que talvez você não conheça, né? Na prática, na vivência, assim. Eu digo o seguinte, existe uma forma de você pensar se a polícia é para você. Primeiro você tem que entender que o trabalho policial é uma espécie de sacerdócio. É mais ou menos como ser professor, é mais ou menos... Porque você entrega o seu tempo... Em geral, você entrega o seu tempo para o seu empregador, né? Sendo o Estado ou a iniciativa privada, você vende o seu tempo. Se você vai trabalhar numa padaria como atendente, você vai trabalhar 8 horas ali entregando pão, você entregou o seu tempo para fazer aquela atividade. No serviço público, se você trabalha num órgão público qualquer aí do executivo, enfim, de um dos poderes, você vai vender o seu tempo para fazer aquela atividade.
Na polícia, o trabalho policial, você tem isso também, você está entregando, vendendo o seu tempo, mas ao mesmo tempo, o trabalho policial envolve uma necessidade de interação com o público e de empatia e de viver o sofrimento das pessoas e os problemas da sociedade, das pessoas. Se você sente essa necessidade de ser mais participativo nos problemas das pessoas, da vida da sociedade, então a polícia talvez seja para você. Tem outros requisitos que talvez você só vai descobrir que precisa deles ou que tem ou que não tem durante a atividade. Mas eu posso dizer o seguinte, como o ser humano, cada ser humano é um universo, e eu já vi, tem pessoas mais calmas, tem pessoas mais aceleradas, tem pessoas de vários tipos e todas elas encontram algum tipo de adequação ou vamos dizer, de encaixe na polícia, porque a polícia, ela te dá essa possibilidade. Ela tem diferentes facetas, diferentes abordagens, diferentes frentes de trabalho, né? E precisa de todo tipo de gente mesmo. Por exemplo, mesmo como delegado, existem delegados que são mais operacionais e que talvez sejam aí numa... Farda preta. Os caras estão numa divisão operacional e etc. Tem uns delegados que talvez sejam mais, vou dizer assim, jurídicos, né? Vamos dizer, ele gosta daquela pegada mais jurídica da atividade. Tem para os dois. E tem para quem é um pouco de um pouco de outro, né? Eu acho que eu sou um pouco de um pouco de outro, no sentido de que eu estou na rua, mas eu também faço esse trabalho mais jurídico, atendo muito público, né? E os policiais sabem disso, assim, quando tem uma coisa lá que eles estão vendo que precisa ali de talvez da intervenção, eles vão lá e me procuram, doutor, olha só, tem uma situação lá, a mulher tá com esse problema aqui, lá, dá uma conversada com ela, porque eu gosto disso. Sim. Então chama a pessoa, conversa. Esses dias mesmo, teve um problema lá, o sujeito invadiu uma chácara, começou a construir essas coisas de Brasília. O cara invadiu uma chácara e começou a construir. A mulher chegou, essa chácara é minha. Ele falou assim, não, mas eu comprei de um terceiro. Aí você chama, vai conversar, você conversa com o cara, quem que te vendeu, pega a papelada. E aquilo que poderia virar talvez até uma briga, uma tragédia, talvez, não sei. Quando você chama para conversar, eu gosto disso, de saber... Um trabalho de mediação mesmo. Ali, faz muito esse trabalho de mediação, faz muito... E se você não gosta disso, talvez você vai ter um pouco de dificuldade como delegado. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que você pode exercer outras coisas. Às vezes você quer ser mais operacional, não quer atender tanto o público, talvez se você vai trabalhar numa assessoria, às vezes você não tem essa escolha também, né? Às vezes tem uma pegada social e tudo. Há uma série de delegacias direcionadas, né, a diferentes temas mesmo, né? Tem a gente tem uma amiga do meio ambiente. A gente tem uma amiga em comum, né? Doutora Cíntia, que trabalha, por exemplo, na delegacia, na DECRIM, né? DECRIM. Delegacia de combate a crimes contra a intolerância religiosa, isso, né? LGBTQIA+, É. Idosos. Isso. E intolerância... Enfim, racial, isso é uma delegacia bem social, ali, bem abrangente, né? E você vê que ela é apaixonada nesse tema, né? Demais. Então, assim, talvez, ou certamente, ela não quisesse estar em uma outra unidade que tivesse outra característica. Assim como, sei lá, existem algumas unidades que, sei lá, alguns temas, eu não vou falar aqui porque senão... mas assim, alguns temas que talvez eu não gostasse de trabalhar. Não sei. Mas já aconteceu, por exemplo, de eu estar na delegacia de homicídios, amarradão, trabalhando com homicídio e tal, e aquele negócio... Tipo CSI da vida real. Não, apaixonado, homicídio, né? Aí chegou uma ordem da direção na época para eu ir para defraudações, cara, trabalhar com estelionato. Eu queria morrer, cara. Falei, cara... Pô, mas não é legal não, trabalhar com estelionato? Não, aí presta atenção, aí eu tô lá... Colar no 71 assim... Tô trabalhando com homicídios... Aí, não, você vai ter defraudações. Aí eu falei, não é possível. Eu fui lá, conversei com o diretor, o diretor do departamento, falei, pô, eu tô bem lá, cara, no homicídio, estou desenvolvendo um trabalho tão legal, vocês vão me botar lá? Não, Lúcio, só passa um verão lá que vai dar tudo certo, porque outro delegado teve um problema, teve que se ausentar por questão de saúde, tá precisando lá, a gente precisa fazer essa recomposição, dar essa força aí. Eu falei, tudo bem. Aí, cara, assim, eu não sou indisciplinado, eu vou criar problema para a administração, que eu acho que a gente estaria para trabalhar. Aí me colocou lá, na primeira semana, eu falei, cara, isso é massa.
Dando bote nos Isso. 171. Não, e acontece o seguinte, cara. Eu não sei se eu falo isso aqui. Mas, eu vou É falar. isso, é isso. Não, eu vou falar. Qualquer coisa você dita depois. Qualquer coisa Não, a gente... não, não. É que muitos estelionatários existem de várias cidades e tal, mas acaba que o estelionatário ele tem uma característica que ele tá muito próximo, ele tá inserido na sociedade de uma forma diferente. Ele tá nos principais círculos ali, né? Uhum. Círculos, né, da sociedade. E aí teve uma grande operação que eu participei da investigação. Eu falei, putz, conheço esse cara, inclusive ele é músico e tocava na noite. Eu Olha falei, só. nossa, esse cara é músico, toca na noite. Aí falei lá pros colegas e tal. Tudo bem. E aí eu conhecia ele mesmo, assim, da noite, de tocar, sabia quem era, mas eu nunca imaginei Tu que não eu. sabia que ele tava nas erradas. Nunca imaginei, só quando eu Uhum. entrei lá que eu vi, putz, esse cara tá mexendo com isso, que isso, Que que merda. pena. Beleza. Aí quando a gente foi cumprir um mandado de busca, aí a irmã dele me conhecia, me cumprimentou. Ô, Lúcio, como é que você tá? Eu falei, tô bem, sua mãe, dona Elza, você tá bem? Mas vocês estavam pronto pro bote ou vocês estavam Não, a gente disfarçados? foi cumprir, não, foi Foi cumprir cumprir mandado, mesmo. cumprir Nossa. mandado. Eu sabia, né? Aí eu conversei com ela, aí o pessoal ficou me olhando assim. Eu falei, estelionato é assim. E estelionato é assim, porque o estelionatário, ele geralmente ele tem bons contatos, né? Uhum. O grande estelionatário, né? Não tô falando estelionatário merreca, não. Tô falando um cara que Uhum. mexe com coisas grandes. Hoje os caras estão trabalhando muito na internet e tal. Você acaba tendo um certo contato, assim, tal, eventual na sociedade mesmo, né? Com essas pessoas. Ele tem que ter ali uma série de ligações pra conseguir vender aquela ideia dele e E ter esse, o. e esse especificamente que acabou sendo preso, e depois que eu saí de lá, ele foi preso de novo numa grande operação. Ele era um dos Cara, grandes então na estelionatários. verdade, ele era músico nas horas vagas, hein? A Ele era, profissão dele era estelionatário ele mesmo. era estelionatário mesmo e ele era músico nas horas vagas. Eu acho que era o hobby dele. É isso aí. Era a profissão dele. E era a profissão dele mesmo, de ser criminoso, né? Tem pessoas que encaram isso como uma profissão, por mais estranho que pareça, mas é verdade. Um ator, né? Ele é um ator. É, Cara, ele é. ele é gente boa, ele é um ator. Ele É o gosta. tapinha nas costas, é o. Não, pô, eu pago essa daqui e tal. Aí, irmão, presta o cartão aí, e aí as coisas vão Mas é acontecer. isso, então assim, como eu tava dizendo, né? Às vezes você tá numa unidade que ou você é designado para fazer uma coisa que você acha que não vai gostar. Eu acho que, sei lá, talvez nesses mais de 15 anos de polícia, 17 anos de polícia, talvez eu não tenha gostado de trabalhar por algum tempo em algum lugar por alguma coisa muito específica. Mas em relação ao trabalho policial, eu sempre gostei de tudo, cara. Tudo. Eu sempre gostei de Massa. plantão. Eu gosto de investigação. Eu gosto de atender o público. Eu gosto de coisas. Talvez o que eu faça menos é coisas muito, muito operacionais. Isso eu não faço, nem tenho um grande treinamento para isso. Mas ainda vou muito à rua, estou sempre com os policiais, os mandados da minha delegacia, todos eu vou, quando eu tô trabalhando, ou Uhum. quando eu tô de férias, assim, eu vou, tô sempre à frente, tô sempre comandando as operações, eu gosto e me faz bem. Massa. Eu sou muito feliz assim mesmo, assim, eu acho que é uma coisa que você tem que pensar muito, né? Se você vai ser feliz naquilo que você está fazendo. Eu sou muito feliz. E esse é um diferencial para quem tá aqui curtindo esse papo e tá pensando ou já tá estudando aí pela plataforma, né? É, a pessoa tem que entender que não é sonho, é meta, né? Ela tá correndo atrás da meta dela para poder construir ali a história da vida dela, né? Ou a É, continuação da história da vida dela. não pode ser uma questão só financeira, né? Porque senão você sofre muito. Não, e a gente tem que pensar também que assim, se for por dinheiro, cara, há uma série de profissões que pagam bem também, no É, serviço público também. Não é. necessariamente você precisa, Esses dias eu né? estava até vendo uma história de uma mulher que ela era delegada em um estado e passou para juíza em outro estado. E ela começou a compreender que ela não tinha, ela não era aptidão, mas ela não tinha Perfil, perfil, coisa ali. ela não tinha o perfil para ser juíza. E ela começou a se deprimir. E para ela falou, eu ia pro trabalho, eu tive certeza absoluta que aquilo não era para mim. Eu comecei a me deprimir. E para mim, ir pro trabalho todo dia é como se eu carregasse um piano nas minhas costas. Ela fez, E há muita gente pediu que exoneração e voltou a ser delegada.
no há outro muita estado. gente que vive isso, né, cara? E pra muitos a chance tá aí agora, né? De tentar estudar, fazer, né? Tentar não, estudar pra valer, É, correr atrás desse sonho aí, que não é sonho, é é meta, né? meta. Aí, ó, não é sonho, é meta. E, Ah, Luciano, te dá o presente aqui. pô, obrigado, cara. Aí, ó. Ah, Apesar de eu não ser do direito, mas é isso aí, galera. Cadê aqui, ó? Lúcio, bom, pra Marvel gente Finish. fazer aqui botar um fim nesse primeiro papo, o que você acha, ou o que você tá sabendo, ou o que já é certeza, das perspectivas aí para os concursos de Delta pelo Brasil nesse ano, no próximo ano? O que você tá sabendo aí? O concurso de delegado, sim, você vai ter pelo menos 2 ou 3 todos os anos, né? O que a gente tem mais próximo agora, que já está mais concreto, é da Polícia Civil do Distrito Federal, Uhum. Esse aí que eles cantaram a pedra, acho que ano passado, né? Começaram a falar é sobre isso. possível que saia aí nos próximos meses, eu não tenho informações de quando, mas provavelmente que saia talvez nos próximos dias ou E meses. grande, né? Concurso Vai grande, ser né? um Acho que vai bom, chamar a galera. vai ser um bom concurso, excelente concurso. Está anunciado São Paulo também, Santa Catarina, vários concursos aí. É sempre assim, sempre você vai ter, porque imagine, são todas unidades federativas fazendo concurso, além da Polícia Federal. Isso. E hoje, com a percepção muito grande dos governos de que o investimento em segurança pública é um investimento que a população percebe muito rapidamente. Assim, Sem dúvida. então, para o governante e tal, para o governador, enfim, para quem que é o chefe ali do executivo, cuidar da segurança pública talvez seja uma coisa que gere para ele algum tipo de resultado positivo no campo político, né? E para a população é sempre muito positivo. Então, a gente sempre vai ter concurso. E a máquina não para, né? Isso é A verdade. máquina não para. E assim, 2, 3 concursos todos os anos para delegado, certamente. Então, você que tem a meta de ser delegado, Não é você que. sonho. Isso, não é sonho, é meta. Fica ligado aqui no Lúcio, fica ligado na plataforma. Fala aí o serviço da plataforma. Onde é que Vou eles ser encontram? Como é que é? delegado. Ó, vamos lá. Meu site, vouserdelegado.com.br, tá ali. Meu Instagram, @vouserdelegado. Eu acho que o Instagram tá legal. YouTube, Prof. Lúcio Valente. No YouTube também, tô lá todo sábado fazendo as minhas lives, sempre com aula, alguma aula no sábado, e também os vídeos que eu subo lá todos os dias. Quase todo dia tem vídeo lá. Vai lá, tem muita informação, tem muita coisa legal lá. Massa. E para fechar, senhoras e senhores, mensagem motivacional de Lúcio Valente. Fala lá, Lúcio. Pô, aí como é que é, cara? De Poxa, improviso, de vai lá. improviso. Vamos lá, pessoal. Viu? Toda vez a gente vai fechar com uma mensagem motivacional. A de Vamos hoje lá, é qual? vamos lá. A vida, ela sempre nos dá sinais. Tem uma coisa que eu acho muito legal, que eu ouvi a professora, não sei se vocês conhecem, se não conhecem, busquem aí conhecer a professora Lúcia Helena, da Nova Acrópole. Nova Acrópole. E ela fala uma coisa que ela chama de sincronicidade. Que a sincronicidade é o seguinte: a vida, quando acontece alguma coisa muito grave na sua vida, que é causada por você, não uma coisa externa a você, um acidente, alguma coisa assim, uma coisa um problema que tem mais a ver com as suas atitudes. Ela diz que a vida, ela várias vezes, ela te avisou que aquele problema ia ocorrer. Ela dá sinais, né? Dá sinais. E quando o problema ocorre, que ela chama de sincronicidade, é o seguinte, ela faz a seguinte analogia que eu acho fantástico. Estou conversando com você, Vitor, e você está mexendo no celular. E eu falo assim, eu te faço uma pergunta. Aí você não ouve. Eu repito a pergunta, você não ouve. Pela terceira vez eu te faço a pergunta, você está entretido com outra coisa. Aí eu te pego no teu braço e não só falo, pô, tô falando contigo, cara. Ou seja, eu te dei vários sinais de que aquele chacoalhão ia ocorrer. E você, por algum motivo, por estar olhando para o outro lado, estar prestando outra coisa, mexendo no celular, você não percebeu. Quando a vida te dá um chacoalhão, ela já te deu vários sinais de que aquilo ia acontecer.
Então, como é que você evita isso? Você sendo consciente diariamente das coisas que você faz na sua vida. E a evolução, evoluir, buscar evoluir, tem que ser uma meta diária para você, nos estudos, na vida, no seu relacionamento com as pessoas, no seu relacionamento com seus filhos, com a sua esposa, com seus amigos, né, de você estar mais consciente no presente. Então, às vezes, a gente está muito preso algumas pessoas no passado, mas hoje acho que as pessoas estão muito presas, né, antecipando o futuro, né? Mas se a gente conseguir viver o presente agora, trabalhar o agora, e eu acho que o aluno, o concurseiro, sofre muito com isso, porque ele está sempre projetando alguma coisa, projetando, muitas vezes ele esquece do agora, e às vezes se ele não prestar atenção no agora, a sincronicidade vem dar um chacoalhão nele e ele vai sofrer. Então, presta atenção no hoje, o que você está fazendo hoje, as coisas que devem, as metas que devem ser cumpridas a cada dia. E é isso, não é sonho, é meta. Espero que vocês consigam tudo o que vocês merecem, porque é um direito cristão. Vou ser delegado.com.br. Gustavo, valeu pelo papo, meu irmão. Pô, Vitão, obrigado, cara. Você veio aqui, não, maior carinho. Pô, obrigado mesmo, cara. Tamo Obrigado. junto. Você aqui é um parceiro, um cara super do bem. Valeu, cara. E eu acho que é isso. Tem esse cara aqui como um mentor, né? Nesse processo aí, que é um processo delicado e cheio de desafios. Acho que faz toda a diferença. Então entrem lá, vou ser delegado.com.br. Valeu, galera. Até mais. Valeu. É massa.